A pergunta é a seguinte: escreva a distância entre este ponto e esta reta. Bom, a gente vai ver os coeficientes aqui, o coeficiente A, B e C. O ponto, o valor de x e o valor de y. A fórmula que acha a distância entre o ponto e a reta é o módulo de A vezes x mais B vezes y mais c. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. A, B e C, já falamos quem são, né? Separa. X e y, também já falamos. Separa. Aí, substitui na fórmula. O A é o 4, o X é o menos 3, o B é o 3, o Y é o 3 e o 6 é menos 2. Tudo no módulo, né? Aqui é o A da equação, o B da equação. 4 vezes menos 3, 3 vezes 3, mais com menos, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 12 com menos 2, repete o 9, 16 mais 9, menos 14 com mais 9, e como ele tem que sair do módulo, tudo que está no módulo sai positivo. E aí, 5 dividido por 5 é 1. Então, a distância entre este ponto aqui e esta reta é 1. A pergunta é a seguinte: o ponto H, o ponto L e o ponto M correspondem a um triângulo. Assim, qual é a área HLM? Então, a gente vai usar a fórmula, que é achar o determinante, né? A gente pega o x e o y de H, o x e o y de L, o x e o y de M. Nessa coluna é tudo 1. Determinante de terceira ordem. Repete a primeira e a segunda. Multiplica a diagonal principal, a outra diagonal principal e a última diagonal principal. Lembrando que na frente da diagonal principal vai mais, conteúdo de segundo ano. Agora multiplica a diagonal secundária, a outra diagonal secundária e a última diagonal secundária. Lembrando que na frente da diagonal secundária é menos. Aí é só multiplicar, né? 2 vezes 4 vezes 1, jogo de sinal. 1 vezes 1 vezes 3, ó o jogo de sinal. 0 vezes qualquer coisa, 0 vezes qualquer coisa, 0 vezes qualquer coisa. 1 vezes 4 vezes 3, ó o jogo de sinal. Menos 8 com menos 3, repetir, né? Menos 11 com menos 12. Agora que eu achei o determinante, eu jogo na fórmula, que é 1/2 vezes o módulo determinante. Então, põe o determinante aqui dentro, sai do módulo positivo e multiplica com meio. 23 meios é a área do triângulo HLM. A pergunta é: escreva a equação segmentária com base no gráfico dado. Bom, o gráfico, gente, ele tá algo assim, ó. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ponto aqui, x é 0, y é 4. E eu tenho outro ponto aqui, x é menos 4 e y é 0. Qual é a fórmula da equação segmentária? Essa aqui, ó. Então, eu vou pegar o ponto que tem a abscissa diferente de 0 e vou colocar esse número embaixo de x.
Vou pegar o ponto que tem a ordenada diferente de 0 e vou colocar embaixo de y. Como aqui o menos está embaixo, é só fazer o jogo de sinal. Mais com menos, menos para a fração. Então, essa daqui é a equação segmentária. A pergunta é a seguinte: a equação geral da reta que passa por este ponto e este ponto. Detalhe, essa pergunta traz algumas alternativas. Então, primeiro vamos achar a equação geral da reta e depois vamos analisar as alternativas. A gente joga na fórmula, né? X e y, e é claro, x e y, repete 1, faz o determinante, né? Diagonal principal, diagonal principal, diagonal principal. Lembrando que a diagonal principal sempre é mais na frente do parênteses, tá? E aí faz diagonal secundária e diagonal secundária. Lembrando que na frente do parênteses é menos. Aí multiplica, né? 3 vezes 6 vezes 1. 3 vezes 1 vezes x. 1 vezes 6 vezes y. 3 vezes 6 vezes 1, ó o joguinho de sinal, né? 3 vezes 1 vezes y, ó o sinal. 1 vezes 6 vezes x, ó o sinal, igual a 0. Agora, aproxima os termos semelhantes. Mais 3x com menos 6x, tá aqui. Mais 6y com menos 3y, mais 18 com menos 18, corta. Bom, essa alternativa não estava ali nas alternativas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar possibilidades para encontrar, dentre aquelas, qual alternativa que fecha. As alternativas, entre elas, traziam isolado o x e o y, perdão, só o y. Então, eu vou isolar nesta conta o y. Então, tanto faz escolher esta ou esta. Vou pegar essa daqui primeira que tinha sido feito. Vamos isolar o y. Então, a gente tem 3y igual a 0. O menos 3x vai para o outro lado, fazendo o contrário. 3y igual a 0 com mais 3x, 3x. Vou deixar o y sozinho. O 3 que está multiplicando vai dividindo. 3 divide com 3, dá 1. Então, y é igual a x. Então, como não trazia a alternativa normal, digamos assim, trazia outras alternativas, a gente vai ver se realmente é possível. E isolando y, a gente achou uma resposta que ali trazia, que y é igual a x.